custo de oportunidade. Já ouviu falar sobre esse conceito? E se você não tem um custo de oportunidade muito alto, ou seja, você tem pouca coisa a perder na sua visão, isso talvez seja o seu maior diferencial desde que você tenha o comportamento ajustado, orientação correta, disposição a trabalhar e aprender e capacidade cognitiva de melhorar no tempo. Antes da Revolução Industrial, a capacidade de mobilidade social era muito pequena e a qualidade de vida era muito ruim. A Revolução Industrial é um gatilho que foi o motor propulsor desses gráficos aqui. A qualidade de vida melhorou em 200 anos, o que não melhorou para qualquer um. Na média, ela foi um marco histórico que transformou a vida do ser humano. E nos últimos 50 anos, isso começou a ter uma curva exponencial. E nos últimos 5, essa curva é reta para cima. E por que eu digo que o custo de oportunidade pode estar te travando? Porque se você construiu riqueza, ou conhecimento técnico, ou uma família, ou condição social que você valoriza muito, ou qualquer coisa que seja um custo de oportunidade simbólico, e não custo de oportunidade do ponto de vista econômico. Aqui é o custo de oportunidade trazendo a teoria econômica para o ponto de vista simbólico. Ele tende a te travar porque existem essas zonas, zona do medo, a zona da aprendizagem e a zona do sucesso. E quanto maior o seu custo de oportunidade, mais difícil é você chegar de novo numa nova zona de sucesso, por exemplo. Eu tenho visto isso muito no mundo profissional do mercado. Poucas pessoas que têm pouco a perder se colocando a risco e querendo fazer esse movimento. E é um desperdício, porque você pode de fato transformar a sua vida no curto prazo desde que você tenha a direção correta, o treinamento correto e, obviamente, as ferramentas que vão te potencializar nesse sentido. Então esse é um trade-off que as pessoas tomam. Tem esse livro aqui que é o Misbehaving, que é o início da economia comportamental, que eu acho sensacional. Eu li ele tem uns 7 anos e ele deu vários cliques na minha cabeça, que é justamente isso. Você não toma decisões racionais, mas você não é uma IA. A IA, ela é racional, ela é matemática, ela é codificada. O ser humano, ele é subjetivo. Você não sabe explicar uma decisão que você tomou há 10 anos atrás. E você pode se enganar, porque a sua memória te engana, os seus traumas te enganam, a sua psique, ela é muito complexa. E o mundo de hoje, ele praticamente evita que a gente desça as camadas psíquicas e mergulhe nas nossas angústias, nos nossos traumas, nos problemas de pai e mãe, de grande outro, enfim, questões psicanalíticas, vamos colocar assim. E o custo de oportunidade simbólico com esse mercado de hoje, da sociedade atual, uma sociedade líquida, né? Uma sociedade frágil, uma sociedade fake, uma sociedade artificial, ela tende a ser um grande obstáculo para que você possa se desenvolver como ser humano. A maior janela de oportunidade construída pelos próprios humanos. Então, os seres humanos conseguiram criar, depois de milênio, principalmente depois dos 200 anos, depois dos 50 anos, depois desses 5 anos, uma grande oportunidade para você mudar a sua vida. Simbólica, econômica, social, profissional. E o que vai te travar para quem tem um custo de oportunidade ampliado, provavelmente é o próprio custo de oportunidade. E para quem não tem nada a perder, ou acha que tem pouco a perder, vai ser a falta de conhecimento, informação, disposição, ao sacrifício, não ao sacrifício de ralar e botar comida em casa, mas ao sacrifício de se desconstruir e se reconstruir como um novo indivíduo, com um novo simbolismo da sua própria vida. Isso é muito difícil de ser feito. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer essa reflexão. Obviamente aqui eu estou falando de uma forma muito simplista e muito rasa, mas se esse tema interessa a vocês, bote aqui no comentário, fala comigo, que é um tema que eu amo de paixão. Eu tenho reuniões, né, one-to-one com meus liderados, que eu considero uma mentoria ali individual, e a gente desce camadas, né, pessoas que trabalham comigo, sócios, enfim. E eu amo fazer esse exercício com eles, que eu consigo olhar para a minha vida também, eu consigo melhorar esse meu processo, né, de descer camadas ali da psique e me conhecer mais e definir esse custo de oportunidade, quanto eu estou disposto a sacrifício, enfim. É um trade-off o tempo todo. E eu gosto de fazer uma analogia, eu vou trazer o ambiente médico, que eu acho que ele é mais explícito para todo mundo, que é a jornada do médico. Então assim, o médico, ele fez um sacrifício gigante, ele estudou,
tal, passou na medicina, às vezes, se for particular, um sacrifício financeiro gigante. E ele se forma e ele precisa escolher entre ser médico e ter uma renda muito boa, comparado, ele está no 1%. Um médico, em tese, ele tem formado com CRM, ele tem capacidade, se ele quiser trabalhar, de ficar no 1%, dos 100% de brasileiros, do ponto de vista de faixa econômica, de renda. E aí ele escolhe, muitas vezes no escuro completo, a fazer uma residência. Então ele tem que estudar de novo, ele vai ter que concorrer com muitas pessoas, como se fosse um concurso público, para ser especialista de uma residência, de um nicho. Pediatria, ortopedia, psiquiatria e tal. E aí ele vai ganhar, sei lá, 3 mil, não sei quanto está hoje a bolsa do residente, e ele não vai ter tempo de ser médico profissionalmente para ganhar dinheiro, ele toma essa decisão no escuro. Porque ele tem um custo de oportunidade gigante, que é ser médico, se tornar 1% da população, mas é uma carreira platô, ou seja, ele atinge 1% ali de renda, mas ele vai ter que trabalhar muito, a hora dele, sem entrar no mérito do mercado de medicina, mas tende ali a um platô, ou ele vai pressionar essa carreira para fazer um sacrifício ainda maior depois de 6 anos, ou 7 anos, ou enfim, e se tornar um especialista e fazer uma carreira exponencial de renda. E ele faz isso sem estratégia, totalmente no escuro, ele não analisa esse trade-off. Então, para mim, de todas as profissões que eu já vi, do ponto de vista de formação formal e tal, o médico é o que mais me incomoda desse ponto de vista, das pessoas não terem... A minha esposa é médica e eu convivo, né, bastante com esse universo, minha família tem médicos e tal, e é impressionante, né? Então, imagina para as outras profissões, imagina para o direito, para engenharia, para administração, filosofia, psicologia, só vai piorando. É um dado empírico, mas ele se prova, se você fizer alguns testes aí, não com uma metodologia científica, porque eu não estudei isso com rigor científico, mas acredito que se tiverem estudos, certamente tem, dessa linha, eles vão chegar a essa mesma conclusão. Então, se médicos tomam essa decisão com baixíssima racionalidade, com pouquíssimos dados concretos dessa decisão, imagina o resto das profissões. Então isso vai se potencializar numa escala angustiante, uma escala perigosa, e eu vejo pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém no Brasil, pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Lá fora tem um pouco mais. Então meu objetivo aqui é trazer esse clique, que eu acho que realmente ele é de extrema importância. Se isso fez sentido para você, comenta aqui, curte, compartilha, manda para um amigo que às vezes está angustiado, e que a gente vai falar muito sobre isso aqui, e eu vou descer camadas à medida do que vocês pedirem, a verdade é essa. Também não quero que fique um conteúdo maçante, chato nesse sentido. O meu objetivo realmente é impactar o máximo de pessoas, mesmo que seja em camadas não tão profundas, né? Então o meu objetivo é esse aqui no canal do YouTube. Eu sei que é uma comunicação rápida, as pessoas assistem fazendo outras coisas normalmente, então também não quero que fique algo chato, tá? E se eu tiver chato, pode comentar aqui que eu mudo a minha forma de comunicação, tá bom, galera? Até o próximo vídeo aí, fiquem com Deus. Abraço. Bora.